Esse caso do carnaval, Eu queria dar como exemplo eu, eu, agora. eu venho batendo muito na tecla que existe o negacionismo liberal, aliás, desculpa, existe o negacionismo bolsonarista, que é aquele que fala contra a vacina, fala contra a máscara, fala contra a MS, mas existe o negacionismo liberal, que é, por exemplo, o governador lá de Pernambuco, ele, desde o começo da pandemia, não tomou nenhuma medida para reduzir a lotação dos transportes. Aí você quer chegar para um trabalhador, para seu Zé e para Dona Maria, que tá todo dia pegando um ônibus lotadíssimo, assim, muita gente sem máscara, e os ônibus estão funcionando na prática como roteador de Covid, né? A categoria rodoviária é uma das que mais tem contraído Covid. Verdade. Aí, pô, você chega para o seu Zé e Dona Maria e você fala assim, use máscara e fique em casa. Não dá para, abstratamente, soltar esse discurso na cara do trabalhador, um trabalhador que está desempregado, tá Precisando do fudido, dinheiro. precisando de dinheiro, não tem auxílio emergencial adequado e tá pegando ônibus todo dia, lotado. E aí, pô, e dizer pro trabalhador que é assim, ó, bicho, pega ônibus lotado todo dia. Verdade. E aí, com perdão do E eles palavrão, ainda- te fode aí. Vai lá servir a gente. Mas não toma cerveja no final de semana. É. Assim, e aí eu não tô dizendo, evidentemente, que tá correto tomar uma cerveja no final de semana. Só que o que eu tô dizendo é que a gente tem que adequar o discurso à realidade do povo trabalhador para saber dialogar. Não dá. Ao mesmo tempo que a gente tem que colocar assim, ó, bicho, a política de esquerda verdadeira, primeiro tem que ser com o povo e com a cara do povo. Se não dá pra gente dizer que representa a classe trabalhadora brasileira quando você olha para as supostas lideranças e só tem playboy. Verdade. Né? Só tem playboy e patricinha. Agora, ao mesmo tempo, não basta ser só uma política com a cara do povo, com gente que foi criado no seio do povo. É preciso também ver o que se está defendendo. Porque nesse bagulho de discurso de representatividade, pronto, tem um exemplo que é muito significativo, né? Que é a primeira dama lá de Recife, a Tabata Amaral. Ela é nascida e criada numa favela. Ela é nascida e criada numa favela, virou deputada para aprovar projetos políticos que cortam os direitos da classe trabalhadora. Inclusive das empregadas domésticas. Inclusive as empregadas domésticas. Então, ela foi eleita muito forte com o discurso, não, eu vim da favela, eu venci pela educação. Sim. Quando ela chegou lá, ajudou a aprovar contra a reforma da Previdência, que, por exemplo, lascou minha mãe. Minha mãe ia se aposentar quando a reforma da Previdência foi Eu aprovada. venho falando isso no Foi carro. aprovada, ela vai passar mais 5 anos para se aposentar. Minha tenho uma mãe, mulher- esse final de semana, agora que passou, tá um burburinho lá em Pernambuco gigantesco. Porque o prefeito de Recife, o João Campos, proibiu o carnaval de rua. Né? Proibiu o carnaval de rua, adiou, né? Vai colocar para setembro, agosto. Aí tava no final de semana, agora, no casamento do irmão, numa praia, numa festa lotada, num lugar fechado, tava lá Tabata Amaral também. Aí tava toda a cúpula do partido que governa Pernambuco, que é o PSB, numa festa com as 400, 500 pessoas Eu no vi local esse vídeo no fechado. seu canal. Enquanto isso, em Olinda, tava rolando um bloco de rua ilegal, e aqui é a mesma coisa, não se trata de defender ou não bloco de rua ilegal, mas eu sei que o blocozinho de rua ilegal, com pobre, com povo trabalhador, tal, a Aí PM é foi lá festa. e desceu o pau. Desceu. E aí, veja, eu defendo a democracia para a classe trabalhadora. Sim. Sabe, eu, nos debates políticos que vão ser colocados na eleição, eu vou chegar e dizer que, claramente, esse bagulho de governar para todos, isso é balela. É balela. O nosso governo vai ser o governo para os trabalhadores do transporte e os usuários. As empresas de ônibus vão comer miúdo. A gente já vai entrar e a primeira proposta vai ser instituir uma auditoria nas contas para saber como funciona bem esse sistema de transporte, que é um mistério que ninguém sabe quantas empresas têm de margem de lucro. E a gente já começa assim, congelando o preço das passagens, não pode aumentar, e a gente vai passar para estatizar o sistema inteiro. Mas Então, você sabe É, porque que em 2000 a bagunça privilegia alguém, né? não, eu sei, existe eu bagunça sei, mas veja, descontrolada. mas é isso. Aqui não tem isso de governar para todo, não tem esse diálogo com todo mundo, não, é luta de classes. Então, assim, nosso projeto é um projeto para a classe trabalhadora. As empresas de ônibus estão lascadas. Nosso projeto é o projeto para os trabalhadores do campo. Você vai governar para marginal. Então, é isso, os usineiros estão quem lascados. é mais marginal? Tem outra coisa, que é, quando o Haddad, por exemplo, foi para Pernambuco fazer o comício do segundo turno, o PSB não estava fazendo campanha para o Haddad no segundo turno. Fizeram só um comício safado para o atual governador, o Paulo Câmara, aparecer no palanque. E, na prática, quem estava fazendo campanha no segundo turno, tentando virar voto, foi a gente, de esquerda, socialista e comunista. Enquanto isso, o próprio PT estava rateando material. Porque várias pessoas chegavam na sede do PT, material do Sim, segundo turno, material. Não sim. tem material. Não, O nós fomos dinheiro pra tá rua desesperado, não tinha nada. E o Tinha dinheiro nada, tá não tinha onde? panfleto, Oxe, nada. cadê? Na campanha eleitoral, a gente não vai chegar pra Dona Maria e pra seu Zé e vai dizer assim,
Opa, sou marxista, leio o Capital. Não, né? O debate que a gente vem fazendo é muito claro. Por exemplo, nós aqui somos comunistas, somos radicais. O que é que significa isso? Significa que a gente defende baixar o preço da passagem, instituir o passe livre e estatizar o sistema de transporte para melhorar a qualidade disso. Significa que a gente está contra o sucateamento da atenção básica da saúde que se está fazendo e a privatização da saúde entregue para o IMIP. E que a gente quer melhorar o posto de saúde, que a gente quer ter mais agente comunitário, que a gente quer que tenha mais remédio na farmácia, a gente quer reerguer o LAFEP, que é a empresa pública de produção de medicamentos de Pernambuco, que está abandonada. Significa que a gente quer garantir de verdade política de moradia popular, que não tem lá em Pernambuco há mais de 10 anos, que as construtoras mandam em tudo. Tem uma construtora lá, eu não sei nem se pode falar o nome dessas coisas. Pode falar tudo. É a Moura do B. Tem uma construtora lá, que é a Moura do B, que manda em Pernambuco inteiro. E o governo da gente vai ser o governo da moradia popular, em que a Moura do B vai rodar. Então, assim, deixar muito... Porque qual é o sentido fundamental da coisa? Uma revolução não acontece quando todo o povo vira intelectual e começa a ler o Capital. Ela acontece quando o grosso da massa da classe trabalhadora explorada tem consciência que existe basicamente na sociedade dois campos. O campo da burguesia, da elite dos ricos, e o campo do povo. E que não existe condição de conciliação entre os dois. O pau tem que comer. Quando esse campo aqui tem consciência de que, o transporte é ruim porque tem empresa de ônibus ganhando com isso. Você mora num lugar precário porque tem construtora ganhando com isso. A saúde pública é ruim porque tem plano de saúde ganhando com isso. A sua escola pública é ruim porque tem ensino privado ganhando muito com isso. A segurança é uma porcaria, dentre outras coisas, porque é muito bom para o mercado de segurança privada, por exemplo. Então, assim, quando você tem consciência disso, que as coisas estão totalmente interligadas e que a piora de tudo que é público, a negação de direitos, a desestruturação dos serviços essenciais para a classe trabalhadora, é a abertura de mercado, de lucratividade, de interesse da burguesia, e aí, bicho, é isso. Então, por exemplo, o debate que a gente vai fazer sobre política agrária. Pernambuco tem 10 milhões de habitantes, como eu falei, tem mais ou menos 2 milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, estão ali passando fome ou na boca de passar fome. Dentre outras coisas, isso acontece porque a política da agricultura em Pernambuco, do governo do estado, é para os usineiros. É para os usineiros e para os grandes produtores. Então, a galera que produz leite no agreste do estado está abandonada. A galera da agricultura familiar que planta feijão, que planta macaxeira, que aqui vocês chamam de mandioca, ou de aipim, está abandonada, não tem política de crédito, não tem assistência técnica, não tem apoio do governo. Um governo comunista, um governo nosso, vai ser um governo que as usineiras, os usineiros vão se lascar. Vai fazer o pessoal pagar com a conta que eles acham que eles estão ganhando. Exatamente. E a gente vai apoiar a agricultura familiar, a gente vai apoiar a produção leiteira, a gente vai dar prioridade na política agrária. Trabalhadores a ganhar em cima dos seus lucros de qual eles têm direito. Isso, para quem produz comida pro povo. Então, assim, o povo come cana-de-açúcar? Não, o povo come macaxeira e feijão. Verdade. Né? O povo come macaxeira e feijão, porque, inclusive, essas usinas de cana-de-açúcar lá de Pernambuco, esses usineiros, são conhecidos por causa de trabalho análogo à escravidão. E quem é que não sabe? E porque essa é a grande malícia, porque, veja, todo mundo sabe, até as pedras da praia, que os usineiros da Mata Sul, por exemplo, de Pernambuco, tem tudo milícia privada, tá tudo armado. Todo mundo sabe. Não fala não, é que é a mesma fita. E veja, sabe por que eu digo que todo mundo sabe? Quando eu fazia graduação em História, eu paguei uma cadeira, uma disciplina, que é a História dos Trabalhadores do Açúcar, que era para estudar a história dos trabalhadores do setor do açúcar. E aí a minha professora, na cadeira, ela dizia, quando a gente tinha que fazer as visitas para os engenhos, para as usinas, que a gente não podia ir sozinho, que a gente só podia ir quando tivesse fiscalização do Ministério do Trabalho, que aí o juiz do trabalho ia acompanhado pela Polícia Federal, aí a gente podia acompanhar. Ou seja, o Ministério do Trabalho, a Polícia Federal e a universidade sabem que esses caras estão tudo armado com milícia privada. Se todo mundo sabe que os caras estão armados com milícia privada, por que o Ministério Público, por que o governo do Estado, por que a Assembleia Legislativa não estão indo para cima para primeiro desarmar esses caras? Porque eles não podem ter um exército privado. É verdade. Primeira coisa. E a segunda Saber, todo mundo sabe, mas agir que é bom, ninguém faz. E a segunda coisa, qual é a condição dos trabalhadores que estão numa usina em que o patrão tá com um bocado de capanga armado? Dá pra fazer greve? Dá pra fazer protesto? Não. Tá ligado? Então, assim, não tem meio termo.
Você tá disputando uma eleição, por exemplo, não tem, não, eu apoio o usineiro, feito esse discurso safado que o Lula gosta de fazer. Não, eu apoio o usineiro, eu apoio o trabalhador. Não. Ou você apoia o usineiro ou você apoia o trabalhador. Os dois. E aí é isso. É preciso, por exemplo, num momento como esse, em que, querendo ou não, o povo pega o povo para chamar um pouco mais a atenção na política, é preciso que tenha alguém que fique além desse discurso genérico. Então, por exemplo, eu não vou chegar nos debates e vou falar, não, eu quero melhorar o transporte em abstrato. Eu vou dizer concretamente, ó, seu transporte é ruim, seu transporte é uma porcaria, porque seu transporte é uma mercadoria. Porque seu transporte é a fonte de lucro das grandes empresas que financiam a campanha do governador do estado e do prefeito. Financiam de maneira ilegal, porque o TSE proibiu, mas está financiando. E que tem uma relação que é ali, que eles jantam juntos e acertam como é que vai ser o transporte. E aí, para ser o transporte melhorar, a gente tem que tomar o transporte da mão das empresas e colocar nas mãos do povo a partir de uma empresa pública com participação popular. Porque se... Ó, bicho, Pernambuco, a terra pernambucana, de maneira geral, Pernambuco é um estado muito propício para a agricultura, né? Então, assim, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista climático, Pernambuco tem tudo para produzir o alimento fundamental que o povo precisa. Então, a gente precisa questionar por que um estado que a agricultura tem um peso tão grande, um estado que, do ponto de vista climático, do ponto de vista geográfico, tem todas as condições para, por exemplo, garantir o consumo de feijão e de macaxeira, porque esse estado tem 2 milhões de pessoas passando fome. Verdade. Por que a Secretaria de Cadê Agricultura... essa terra que tá lá para o plantio? A Secretaria de Agricultura e Governo do Estado não propicia reforma agrária, não garante terra para quem quer plantar, porque tem tanto caso, por exemplo, de desnutrição infantil no agreste pernambucano, que é uma zona de produção leiteira. Porque numa grande zona de produção leiteira tem criança com desnutrição infantil. Aí tem alguma coisa de errado. Sabe? Pra onde tem nesse leite? Então assim, a gente precisa criar um espaço de debate, tá, como pedagogia política, como a gente estava falando aqui. Verdade. Você como governador, vamos tornar isso aqui prático. Como que você vai operar nisso, cara? Na coisa do turismo, na coisa dessa exploração que tem esses estados, tá ligado? Na questão do turismo. Dá para cercear isso? Ainda há escapatória para esse vício ético, para esse desvio ético de muito cara dono de hotel, de muito cara da polícia que está ali cerceando pro hotel? Você pensa muito nisso? Vamos lá. Primeiro, acho que, deixando claro assim, os problemas fundamentais do povo só vão ser resolvidos com a revolução, quando a gente tomando o poder, né? De verdade, assim. Agora, uma eleição dá para fazer algumas coisas. Por exemplo, primeira coisa que a gente faria é uma inversão radical das prioridades do orçamento. O que basicamente é isso? Ó, o orçamento hoje do governo de Pernambuco serve basicamente para deixar rico quem é mais rico. Né? Então, o exemplo que eu estava dando aqui, conversando com a Dilma, quando eu estava no banheiro. Na agricultura pernambucana, o orçamento da Secretaria de Agricultura, as políticas de incentivo são basicamente para a grande produção. E o pequeno produtor, aquele cara que planta feijão, que é o cara que coloca o alimento, de verdade, na nossa mesa, esse cara é abandonado, tá ligado? Então, assim, primeiro uma inversão radical do orçamento do governo do estado, priorizando a construção do que se chama de infraestrutura social, de direitos sociais, de creche, de escola, de hospital, de parque, de pontos de cultura, enfim, garantir de verdade que a juventude e a classe trabalhadora tenha uma rede de garantia de direitos fundamentais e essenciais para a dignidade humana, a partir, inclusive, de uma nova lógica de gestão, porque hoje, em Pernambuco e no Brasil inteiro, está tudo privatizado na gestão. Então, assim, o hospital é público, mas a gestão é privada. Tem gente da empresa ganhando dinheiro na gestão. Então, acabar com o que se chama de OSs e OCIPs, acabar essa porra inteira, fazendo um debate nacional. Porque, assim, do ponto de vista da lei, algumas coisas o governo do estado não pode fazer. Porque o senhor FHC, o senhor Fernando Henrique Cardoso, aprovou uma legislação que proíbe concurso público para atividade meio. O que é atividade meio? Segurança, zelador, cozinheira, faxineira, É por isso que tudo isso é empresa privada. Então, em vez da galera ser funcionário público, certinho, é empresa privada que ganha dinheiro em cima do trabalho dos outros. Então vamos falar. Enquanto governador, nosso papel vai ser, primeiro, usar o espaço do governo para levantar esse debate nacional e para cobrar o Lula, se for eleito presidente toda semana, para levantar esse debate de novo e mudar a configuração da legislação trabalhista e restringir a terceirização. Então, assim, nosso papel enquanto voz institucional para levantar esse debate, inclusive o debate mais amplo sobre a revogação da contra-reforma trabalhista do Michel Temer, recuperar os direitos trabalhistas, enquanto
governador no estado de Pernambuco, que dá para fazer com a legislação que tem hoje, a gente pode, ao máximo, combater a terceirização e ter mecanismos institucionais para buscar, por exemplo, contratação direta via cooperativa de trabalhadores. Tentar, ao máximo, tirar as grandes empresas, porque é isso que o Ferrez deu um exemplo maravilhoso. E aí, quando eu era movimento estudantil, a gente estudou e debateu muito isso na UFPE. Na UFPE tinha a Dona Maria, que era faxineira, que recebia um salário mínimo. Só que custava para a universidade 6 salários mínimos. Tá ligado? Então, assim, você poderia ter essa mesma Dona Maria contratada diretamente pela universidade, sem passar pela empresa, recebendo, por exemplo, 3 salários mínimos, e a universidade ainda economizaria metade do dinheiro. Tá ligado? O quão absurdo é isso. E aí, o nosso papel, a primeira coisa, nosso papel vai ser buscar remodelar todo o serviço público e todas as prioridades do orçamento público para a classe trabalhadora. A segunda coisa, a gente vai comprar uma briga desgraçada para tentar criar uma rede de empresas públicas para garantir fornecimento de serviços essenciais. E aí a primeira briga é o transporte. Fazer o que Brizola fez no Rio de Janeiro. Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, as empresas de ônibus não cumpriam os contratos, não seguiam a lei, Brizola foi lá e encampou as empresas, pegou as empresas e transformou as empresas em públicas. A gente vai chegar no governo de Pernambuco e vai para cima das empresas de ônibus, que vai ser o começo para recuperar uma capacidade do Estado de oferecer serviços de verdade sem que eles sejam fontes de lucro. Sim. Esse vai ser um outro problema gigantesco. Um terceiro ponto de enfrentamento que vão querer matar a gente é a reforma agrária. Sabe, Pernambuco é muito conhecido, como vários estados do Nordeste, por uma terra de coronelismo, de grandes propriedades, de grandes latifundiários, e é verdade, não é só o Nordeste, mas é verdade, e a reforma agrária em Pernambuco está paralisada, porque em 16 anos de governo supostamente progressista do PSB, não teve reforma agrária nenhuma. A gente vai para cima também para uma reforma agrária, e que inclusive, e aí eu vou até imitar o Boulos, não é nada nem muito radical, é só cumprir a Constituição. É só cumprir, né? Função social da propriedade e por aí vai. Então vai ser um terceiro eixo de enfrentamento muito forte e um quarto, que aí que é o fundamental. Veja, a gente vai criar um modelo de governança baseado no chamamento da classe trabalhadora, do povo para os embates, em estimular a organização popular, em fazer pedagogia política, porque, por exemplo, a gente é eleito governador hoje, vai ter maioria na LEP para governar? Não vai. Como é que funciona a Assembleia Legislativa? Funciona como, grosso modo, um balcão de negócios em que cada partido tem os seus interesses setoriais e que os deputados têm também seus interesses e vão querer fazer negociações pouco transparentes para ser simpático. A gente não vai querer entrar nesse modelo. Então vai ter que ser um processo de mobilização e enfrentamento permanente para fazer com que uma Assembleia Legislativa majoritariamente de direita, cheia de bandido, cheia de reacionário, cheia de pastor fundamentalista, aprove os projetos de interesse popular. Isso vai ser um processo de enfrentamento permanente, como foi, por exemplo, o governo Brizola no Rio de Janeiro, em que, para mudar o transporte, para mudar a política de segurança, para construir o sambódromo, os CIEPs, foi uma série de cacetes e enfrentamentos. Infelizmente, é isso, né? Porque as assembleias legislativas estão dominadas pelos partidos de direita, que tem preocupação absolutamente nenhuma com o que é a classe trabalhadora. Então, assim, ao mesmo tempo, um governo do Estado não tem capacidade de transformar tudo. Ele seria uma arma a mais num processo de luta e organização da classe trabalhadora para a Revolução Brasileira. Porque é isso, a gente não vai entrar na eleição prometendo que vai resolver todos os problemas, porque não tem como resolver primeiro a nível estadual, não existe socialismo em um só estado, em Pernambuco. E a segunda coisa, não dá para resolver isso dentro do estado burguês, né? Por exemplo significativo, hoje, pela legislação que o FHC criou, um estado como Pernambuco não consegue, por exemplo, criar um banco de desenvolvimento estadual e uma empresa pública de construção civil para criar um grande programa de moradia popular no estado. Isso hoje não é mais permitido. Isso foi uma série de mudanças que o senhor FHC fez e Lula e Dilma mantiveram. A gente vai chegar fazendo um debate sobre a importância fundamental da moradia popular e como Recife e a região metropolitana do estado em particular estão cada vez mais marcados pela desigualdade, pela exclusão urbana, pelo crescimento das favelas e por aí vai. A gente precisa de um robusto programa de moradia popular que se comprometa a, no mínimo, construir 50 mil moradias populares por ano, no mínimo.
Só que, para fazer isso, a gente vai ter que levantar um debate nacional, que não dá só para fazer no âmbito de Pernambuco. E que por ponte não precisa levantar. Oi? Para fazer Exato, ponte não precisa levantar esse debate, né? Ponte, viaduto, essas coisas. Pra pessoa morar embaixo, na rua, passando frio, sendo queimada viva, não precisa levantar isso. debate. Não. Mas pra pôr uma casa pra ela morar, precisa. Inclusive, eu quero deixar uma mensagem aqui pro presidente Lula. Lula, se você for eleito, inclusive, você se compromete a rever a legislação neoliberal aprovada no governo FHC, que você manteve nos seus primeiros 2 mandatos, que dificultam que governos estaduais criem empresas públicas e voltem a ter bancos estaduais de financiamento, é uma pauta importante. E aí, Lula, como é que vai ser? Quando ele vir aqui, não vamos apertar isso. O Alckmin deve ser contra. Você é pré-candidato pra ganhar, pra pôr pauta ou pra incomodar? As 3 coisas. primeiro assim, quando a gente anunciou a pré-candidatura, tem muita gente que falou assim, pô, por que não sai pra deputado, que tem mais chance, por aí vai. Que tá, não fica. Tem um bagulho que é o seguinte. A gente tá pensando na eleição como um processo de mobilização e organização da classe trabalhadora e levantar o debate, mas também um processo que tem chance de ganhar. É claro que ninguém é inocente, ninguém é criança, que a gente não sabe das dificuldades. A gente sabe que não vai ter grandes granas de campanha, a gente sabe que não vai ter apoio das igrejas fundamentalistas. Você já sabe a guerra que você vai enfrentar. Que não vai ter apoio dos grupos de extermínio que tem lá, que não vai ter apoio dos empresários, que não vai ter apoio das construtoras, que não vai ter apoio da grande mídia. É suave. Agora, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a classe trabalhadora de Pernambuco está cansada de 16 anos de governo pseudo-progressista que não muda nada. E a gente também sabe que a classe trabalhadora, cada vez mais, não acredita na democracia burguesa. Ela tá desacreditada porque é isso. O pessoal tá entrando pra lutar, né? 30 anos de eleição, velho. Daqui a 2 anos tem eleição e, porra, tá na hora. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu amo muito Pernambuco. Eu acho que o povo merece um governador que nem você. E precisa muito. Merece mesmo. E é urgente. Não é para daqui a 4 anos, não é para daqui a 8 anos. Então, parabéns, boa sorte na sua candidatura, na sua pré-candidatura e na sua candidatura, que eu sei que você vai ser candidato. Vamos. Tá bom? Eu sei que eu creio na sua força. E eu torço muito por você. Se eu não tô lá para votar, mas muitos mano meu, muitas minas, muitos manes, monas, vão estar lá votando. Por isso